Quero convidar a todos a abrirem o Salmo 78. Apenas os versos 38 e 39 serão lidos agora, mas eu pediria que, se você puder, manter o seu texto aberto durante a manhã de hoje. Salmo 78, os versos 38 e 39. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. O Senhor Jesus Cristo uma vez contou uma parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. A vinha é formada de videiras, perdão. Mas ele tinha também uma figueira grande na sua vinha. E ele veio um ano e procurou fruto na figueira e não achou. Veio segunda vez, segundo ano, procurou fruto na figueira e não achou. Fez isso pela terceira vez, terceiro ano, procurou fruto na figueira e não achou. Após isto, ele veio e chamou o viticultor, que cuidava da vinha. Corta a figueira. Ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Está drenando a umidade, está drenando a energia, está sombreando as demais árvores e não está produzindo fruto. Corta! Está ocupando inutilmente a terra. O viticultor deixou de lado o machado. Colocou-se em ato de súplica e disse: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela. Escave. E lhe ponha estrume, adubo. Se vier a dar fruto, está bem. Se não, mandarás cortá-la. Todas as vezes em que o juízo é interrompido, corta. Todas as vezes que o juízo é suspendido ou adiado, quando o juízo merecido entra em ação e de alguma maneira ele é aplacado, ele é propiciado, ele é interrompido, a isto nós chamamos misericórdia. A palavra do viticultor é a voz da misericórdia. Alguém disse que por graça Deus nos dá o que não merecemos. E por misericórdia Deus não nos dá o que de fato nós mereceríamos. Por padrão, a misericórdia é precedida de muita graça. Geralmente, muita graça vence então o desprezo da graça. Entra em ação o juízo. E quando o juízo entra em ação, para que seja interrompido, aplacado,
é o que nós chamamos de misericórdia. Um dos atributos de Deus mais destacados na Bíblia é de misericórdia. Deus é misericordioso. Porque os deuses dos gentios, dos povos antigos, eram implacáveis, mas não tinham misericórdia. Os deuses gregos, como o mais notável deles, Zeus, que os romanos chamavam Júpiter, era implacável, vingativo, sanguinário. Era assim também os deuses dos moabitas, dos filisteus, dos babilônios. Mas Israel tinha um Deus que lembrava da misericórdia. Esse é um salmo interessante, porque os versos de 1 a 11, o salmista diz que é preciso que haja uma lição que passe de pais para filhos, que os pais lembrem os filhos e que os filhos lembrem aos seus filhos, para que as gerações vindouras não se esqueçam. Porque nós somos pessoas que nos esquecemos dos feitos de Deus. E às vezes a nossa consciência está limpa, pois a memória é curta. Vem uma geração e Deus faz uma obra extraordinária naquela geração, e vem os seus filhos, e vem a próxima. Uma geração, um faraó que já não conheceu a José. E agora os dias são diferentes. E aí diz os versos 7 e 8, ensina aos filhos, para que se lembrem, porque o Senhor pediu para que eles diz o verso 7, pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Essa expressão, obstinado e rebelde, rebeldia, é uma palavra que se repete nesse salmo, muitas vezes. E aí vai lembrar, você devia lembrar aos filhos disso. Pais, lembrem aos filhos o tempo da peregrinação, diz aí os versos 12 a 41. A gente chama de êxodo. Foi a peregrinação de Israel pelo deserto. E ali no deserto houve manifestações extraordinárias e poderosas da graça de Deus. Deus tira Israel, Deus coloca o maná, Deus traz água da rocha, Deus traz as codornizes, o maná que é o alimento dos anjos. Deus faz coisas extraordinárias no deserto e poderosas de graça. Mas houve rebelião no deserto, muitas vezes. Não guardaram a aliança de Deus, diz o verso 10. Não quiseram andar na sua lei. E aí veio a ira. A ira de Deus. Mas você vai te perguntar, pastor, o senhor falou que Deus é um Deus misericordioso, como é um Deus que se ira? Presta atenção, irmãos. Um ser não pode ser bom se não se ira com o mal. Não existe isso. Se um ser for bom, precisa se irar com o mal. Senão não é bom. É indiferente. É transigente. É negligente. É assim. Deus se irava com o mal. E vinha o juízo. Esse juízo na forma de um povo, de um castigo, de uma peste. E aí vinham as orações de Moisés e de Arão, no meio do juízo.
como a do viticultor diante da figueira, e Deus vinha em misericórdia, suspendendo o juízo. Romanos 10, 21, ele diz que, texto que incomoda muita gente por aí, mas está na Bíblia, não é? Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. E ele diz que tinha misericórdia, porque ele quis ter misericórdia. E aí, depois que vem a misericórdia, Deus ainda pastoreia, guia o seu povo. A expressão da misericórdia é que Deus pastoreia e guia o seu povo. Mas eles esqueceram lá no deserto que Deus tinha feito no Egito. Esse que diz os versos de 42 a 53. Lá no Egito, Moisés não queria ir, Arão não queria ir, o povo não queria sair dali. O faraó muito menos queria que Israel saísse dali, debaixo das chibatas, dos tijolos para edificar Ramsés. Israel não queria sair dali de jeito nenhum, foi o Senhor que tirou dali Israel, foi o Senhor que enviou 10 pragas, trouxe ali a praga sobre os primogênitos todos, mas poupou os israelitas. E os israelitas agora estão no deserto, esqueceram-se disso. Diz os versos 42 a 53. O Senhor destruiu os seus inimigos, diz o verso 51, feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas terras de Cã, nas tendas de Cã. Fez sair, presta atenção, o seu povo como ovelhas, isso é misericórdia, e os guiou pelo deserto como um rebanho. Lembre-se disto, o pastoreio de Deus sobre o seu povo é sempre uma expressão da misericórdia. Mas ainda assim eles se esqueceram do que Deus havia feito. Um dos hinos que nós cantávamos, já nossos pais nos contaram a história de Deus, a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder, no céu, na terra, que maravilhas! Vai operando o poder do Senhor, mas seu amor por os homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Mas eles se esqueciam. Aquela geração, diz os versos 42 a 53, morreu no deserto. A maior parte dela. E aí eles entram na terra da promessa, em Canaã. Sob a liderança de Josué, os versos 54 a 64. Está aí. E eles, novamente, cometiam os pecados dos deuses, dos povos vizinhos. Diz aí os versos 54, não é? O Senhor levou até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu, expulsou as nações das presenças deles, mas eles, diz aí o verso 57, tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. E aí vem juízo na terra de Canaã novamente. E o que são os juízes? Senão Deus, com misericórdia, Deus é que vem misericordiosamente, renovando, interrompendo o juízo, trazendo misericórdia. Até que por fim, diz os versos 65 a 72, Deus escolhe Judá, a tribo de Judá, o Monte Sião e Davi. Vejam os versos
65 até 72, o Senhor despertou como um sono, como um valente que grita. Ele despertou. Verso 68, escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra, que fundou para sempre. 70, também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, e tirou do cuidado das ovelhas e suas crias. Presta atenção à misericórdia que faz. Para ser o pastor de Israel, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. O Senhor escolheu Judá e Jerusalém. Você se lembra de como Davi adquiriu aquele lugar de Jerusalém, onde foi construído o templo? Davi pecou e houve uma peste de alguns dias. Deus havia dito que a peste duraria tantos dias. E o anjo começou a semear a peste e muita gente morreu. No Monte Sião, na eira de Ornão, Araúna, o anjo ainda não tinha ido até o final, ele parou, interrompeu o juízo, e a peste cessou. Davi foi lá e comprou aquele terreno de Araúna, a eira, depois expandiu ainda mais o terreno ao redor, e ali foi edificado o templo, lugar da misericórdia de Deus, símbolo da misericórdia de Deus, que interrompe o juízo que nos é merecido. Aí vem o tabernáculo. No tabernáculo tem o propiciatório, no Santo do Santo, é a tampa de ouro da Arca da Aliança. Ali está a lei. Duas tábuas da lei dentro da arca. E a lei exige cumprimento absoluto, porque maldito aquele que cair em um só ponto da lei, que a lei é santa e boa, é perfeita. Mas aí vem o sangue derramado sobre o propiciatório, propicia a ira de Deus. Em inglês é mercy seat, lugar da misericórdia, o propiciatório, lugar da misericórdia, triunfo da misericórdia. Cai sobre o sangue da vítima e não sobre o ofertante. Ele escolheu Davi. Mas aqui é muito mais que Davi. Ele elegeu Davi seu servo, mas é mais do que Davi. Porque Davi muitas vezes pecou. Davi muitas vezes esteve debaixo do juízo de Deus. Foi homem sanguinário. Nos dias que ele fugia de Saul, seu sogro, entre o deserto de Zim e as cavernas de Adulão, ele matava diariamente. Ele era sanguinário diariamente. E assim diz a palavra de Deus, esse era o seu costume todos os dias. Era preciso um filho maior do que Davi, da casa de Judá, que fosse raiz daquilo que Davi tinha de melhor.
Sabe, irmãos, isso nos deve levar a orar por avivamento. O que é o avivamento? Avivamento é Deus renovar a sua misericórdia. Todos os avivamentos que você tem na Bíblia, na época dos reis, Pentecostes, história, o que é? É Deus cessando a sua ira, renovando a sua misericórdia. Deus renova a sua misericórdia e vem o sopro do Espírito, e vem a palavra, e o povo ora, e a confissão de pecados, e a reconhecimento, e a temor, e a quebrantamento. Avivamento é sempre expressão da misericórdia de Deus. Porque nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos. A gente se esquece, às vezes, até da data do nosso aniversário. As nossas esposas dizem que a gente se esquece até do dia que nós nos casamos. A gente se esquece, diz a palavra de Deus, que a gente olha no espelho a nossa face, e a gente sai dali e já esquece como a gente estava. Nós somos seres que esquecem. Às vezes eu prego aqui e pergunto, o que eu preguei semana passada? A pessoa diz, lembrei aquela história que o senhor contou. Nós somos pessoas que esquecem das coisas. Nós esquecemos. Aí vem a alternar das gerações, uma geração fiel, vem a outra. O que é aquilo, gente? E é preciso graça de Deus, misericórdia de Deus. Então é preciso suplicar por misericórdia. Nós que merecemos juízo. É preciso ser misericordioso. A quinta bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O apóstolo Tiago tem uma palavra sobre isso muito interessante. Capítulo 2, verso 3, da sua epístola, ele diz assim, 2 verso 13, perdão. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E o que nós somos às vezes? Às vezes nós não somos misericordiosos, nós somos duros, somos severos, somos implacáveis. Não perdoamos. Jesus contou uma história sobre isso. Certo rei quis fazer conta com seus servos. E logo encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Na Bíblia essa é a maior quantia de dinheiro referida. 10.000 talentos. É uma fábula. Ou seja, esse homem não tinha condições de pagar. Era insolvente. Literalmente. Ele achava que ele conseguia pagar. Mas ele era insolvente, não tinha condição de pagar não. 10.000 talentos. E diz o Senhor Jesus que não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Isso é o juízo. Aí ele faz uma súplica. Senhor, seja misericordioso para comigo e tudo te pagarei. Não acreditem, ele não ia pagar nunca. Não tinha condições. Mas ele pede misericórdia. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Aí ele saiu dali perdoado daquela dívida imensa e impagável,
encontrou um conservo, um igual a ele, servia ao rei igual a ele. Um trabalhador igual a ele. Ou seja, um sujeito de chão de fábrica igual a ele também. Encontrou lá. E esse sujeito devia a ele 100 denários. Denário é o dinheiro romano. Devia 100 reais. E ele cobrou, paga-me agora o que me deve. Aí, esse conservo faz um pedido, o mesmo. Na língua original e também em português, o pedido é exatamente o mesmo. Se for olhar as palavrinhas gregas, o mesmo pedido que ele fez ao rei, agora o seu conservo faz a ele. Em português é igualzinho, sem tirar um J nem uma vírgula. Igualzinho. Sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Com uma diferença, 100 reais dá para pagar. E diz o texto que ele, porém, não quis e foi encerrar o seu conservo na prisão até que pagasse a dívida. Aí vem os outros, olham aquela cena, ficam indignados, vão lá contar para o rei. O senhor perdoou a dívida daquela pessoa, aquela quantidade, aquela fábula. Ele encontrou ali um que estava devendo a ele 100 reais, 100 dinheiro, 100 denários, e não perdoou não, mandou para a cadeia. O rei manda chamar, traz ele aqui, vamos fazer um acerto de contas. E aí o rei diz assim, servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado. Essa indignação aqui não é ruim. O teólogo liberal, o teólogo aí, que não crê na palavra de Deus, vai dizer que é ruim. Essa é boa. É necessária. Indignado, o seu senhor o entregou aos que usam açoites, aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. E aí Jesus termina essa história com essa seguinte palavra para nós: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E você fica guardando as suas amarguras dos 100 reais. As igrejas estão cheias de crentes amargurados de 100 reais. De dívidas de 100 reais. Perdoa. Declina. Pede graça. Perdoa. Mas muitas vezes a pessoa não tem a menor disposição de perdoar. Eu termino. Sabe, irmãos, graças a Deus, com a eleição de Davi, a misericórdia triunfa no coração do nosso pastor. Conta-se que Napoleão estava julgando os crimes de guerra dos seus soldados, do seu exército. O exército de Napoleão foi gigante, não é? Aliás, Napoleão chegou na Rússia, Napoleão chegou em Moscou, não é? Chegou lá. E ele estava julgando os seus soldados, chegou um deles, e condenado à pena capital, morte, que a lei exigia para aquele tipo de crime, mas compareceu diante do imperador, de Napoleão, a mãe do soldado. E a mãe pediu misericórdia para meu filho.
E o general disse, mas, mãe, o crime de seu filho exige, a lei exige, ele merece a morte. É o que a lei estipula, é o que a lei exige, é o que ele merece. E a mãe disse ao general assim: se a misericórdia, general, fosse merecida, ela não seria misericórdia. Ela estava certa. A mãe está certa. A misericórdia não é merecida. Mas há um problema. É esse o problema, às vezes, das justiças entre os homens. É que se Napoleão fosse apenas misericordioso, ele sacrificaria a justiça e a lei. Esse é o problema. E esse é um impasse que, às vezes, perpassam os debates, as conversas, todas as vezes que alguém comete um crime. Vai ser misericordioso? Vamos fazer justiça completa? Como vai ser isso? Porque é assim entre os homens. Mas a misericórdia de Deus triunfa sobre a obstinada e reiterada rebelião em Cristo. Cristo tem como símbolo, como sombra, como tipo propiciatório. Ele satisfaz a lei. Ele satisfaz a justiça de Deus. Ele satisfaz a santidade de Deus. Ele cumpre a lei por nós. Ele paga a pena por nós. E como no propiciatório o sangue derramado frente às exigências da lei, ali o Senhor estende a propiciação para conosco. Ou seja, o juízo é aplacado. E o Senhor estende sem misericórdia, porque a ira, o castigo que nos era devido, caiu sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos sarados. A ponto do apóstolo em Romanos dizer: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e o mais foram endurecidos. A misericórdia do Senhor veio em Cristo. O juízo caiu sobre Cristo. E nós alcançamos misericórdia. E é em Cristo, na eleição desse nosso Davi, nós agora somos pastoreados por Cristo. Ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. O próprio Davi disse: é Jeová que é o meu pastor. Agora nós somos pastoreados por Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Ele cuida de nós, porque o Senhor desviou o juízo que nos cabia e fez cair sobre Cristo, substituindo os pecadores indignos, figueiras infrutíferas, povo rebelde e obstinado, soldados condenados e falidos, que somos nós. Se não fosse o Senhor e a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Senhor, Deus de misericórdia, Deus que não nos trata consoante os nossos pecados, que lembrou-se da nossa estrutura, que sabe que nós somos pó, que nos enviou Jesus Cristo. Muito agradecemos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai,
a sermos misericordiosos, para que alcancemos misericórdia. O Senhor é Deus misericordioso e clemente. É o que diz a tua palavra reiteradamente. E ajuda-nos a ser como nosso Pai Celestial, misericordiosos. Em nome de quem nós oramos. Amém.